Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão da saidinha dos presos. Primeiro é como que a notícia chega para o povo brasileiro. O povo brasileiro, às vezes, muita gente não sabe nem o que é semiaberto. E a mídia nem fala que a condição dessa saidinha é do semiaberto, né? E não fala sobre leis, sobre se é constitucional ou não é. Então vamos estar falando sobre isso. Algumas pessoas pensam até que o semiaberto é a pessoa está incondicional, né? Então tem que ser mais explicado isso, mas parece que não há interesse de boa parte de explicar essa situação, porque na verdade é tudo politicagem, né? É tudo para dizer assim, aquele cara ali é a favor do presidiário, aquele cara ali é a favor de bandido. A maneira como a notícia é colocada é mais para as pessoas ficarem com uma imagem ruim, né, do presidente, do judiciário. E isso é muito triste no país. É lógico que a gente tem que raciocinar. Nessas saidinhas, saem pessoas de crimes que não deveriam nem estar no semiaberto. Na minha opinião, não deveria nem ir para uma prisão semiaberto, né? Que são aquelas prisões que não são cercadas por muro, né? O semiaberto, a pessoa tem um certo alívio de ter saído do regime fechado e ali ele está ali no semiaberto, onde ele pode estudar, onde ele pode fazer certas coisas, né? Ele alcançou esse benefício. Aí você tem que procurar por que, que ele alcançou, que tipo de crime tem esse direito, né? Quanto tempo a pessoa tem que estar na cadeia para alcançar esse semiaberto. Eu, como falo, crimes muito graves nem deveria ter essa condição de semiaberto. Deveria ficar trancafiado para que não, para que se evitasse, né? Hoje em dia está muito banalizado as coisas, as pessoas cometem crimes e parece que fica por isso mesmo, não se preocupam, não sabe o que que é uma cadeia. Eu vejo pessoas que cometem crime, ela nunca teve noção de como é uma cadeia. E tem gente que já esteve na cadeia e simplesmente volta, né? E às vezes não volta para o mesmo lugar, mas sabe o procedimento da cadeia e parece que consegue viver melhor lá dentro do que aqui fora, né? Essa é a realidade. Então, nessa saída, 5% dos presos cometem crimes aqui fora, né? Fazem baderna, cometem crimes e outros não voltam, tá? Então, a questão é a seguinte: nesse bloqueio que foi de acordo com o judiciário é inconstitucional, né? Porque tem que se tramitar questões de lei para poder quebrar isso. O Congresso vai fazer isso tudo, mas pode ser que o Judiciário vete isso aí, por conta de não ser constitucional. E depois o efeito disso é acusar o Judiciário de apoiar o crime e tal, ou acusar o presidente Lula de ser um apoiador do crime. Então, são coisas que a gente tem que raciocinar. Saem um monte de presos nessa saidinha, e esse é o problema, a seleção de quem poderia sair, tá? Porque nós temos presos também de crimes, tipo, não pagou a pensão, tá preso. Sei lá, tem presos de todo tipo de crime. Então, eu acho que selecionar os que teriam possível direito a isso, tá? No momento da condenação, o cara vai ter direito a estar no semiaberto ou não. Ou ele vai ter que ficar trancafiado lá porque o crime dele é muito grave. Essa falta de filtragem é o que faz com que as leis tenham que ser aprovadas de forma abrupta, né? Dessa forma, tipo assim, 5% estão fazendo errado, tem pessoas que não mereciam estar nem no semiaberto, nem estar aqui fora, que estão aqui fora, até porque também pode colocar em risco a vida de pessoas aqui fora, né, dependendo da treta que ocorreu, tá? E as pessoas pensam assim, só tem, na cadeia lugar só tem gente que não presta. Cara, existem situações que a pessoa se tornou alguém que não presta, como o cara que pegou a esposa com o outro e acabou cometendo uma tragédia, né? Então existe várias motivações. Então o cara às vezes não era daquilo, mas a situação chegou a um ponto que o cara perdeu a cabeça e aconteceu isso, né? Uma briga, né? Onde a pessoa perde a noção e acaba cometendo um crime. Isso tudo são criminosos, pessoas que cometeram crimes, mas que na sua vida mesmo não eram assim. E tem as pessoas ruins mesmo, que vão lá, fazem tudo, assaltam uma armada e tal. E aí a gente tem essa questão. Agora,
bloqueou essa saidinha, o cara tá em semiaberto, não vai vir mais para casa, não vai vir mais para estar com a família. Eu acho assim errado na questão de que existem tipos de pessoas que poderiam ter esse direito, né? Até por conta do crime que cometeu, de talvez não de baixa, crime, um furto, uma coisa, sabe? O cara tava no fechado, ele pagou o tempo no fechado, veio pro semiaberto, ainda tá pagando. E eu acho para esse tipo de pessoa que faz curso, que estuda, que faz alguma coisa aqui fora, que mostra que o cara realmente está interessado em ser restituído à sociedade, e o cara que não cometeu um crime tão grave para poder ter esse benefício, esse meu direito, eu acho sim que o cara deveria sair. O cara não cometeu um crime muito grave, se tivesse cometido, para mim, não deveria nem ir por semiaberto, teria que ficar trancafiado. O cara não cometeu um crime muito grave, o cara está procurando mudar de vida. Eu acho que é um alívio, né, para aquela pessoa, mais um impulso, né, para ajudar aquela pessoa a se lembrar, né, como era ruim estar lá. Até no semiaberto seria ruim de estar perdendo a liberdade, a vida aqui fora correndo, andando, os filhos crescendo e o cara tá preso lá sem poder ver a família, entende? Sem poder acompanhar o crescimento dos seus filhos. Então, nessa questão, a gente tem que olhar com dois olhares: o olhar da humanidade, né? Observar o que pode ser feito, e tem que ter mais transparência nas informações, porque não são coisas que você não tem que raciocinar sobre. Pelo contrário, em questão de estudo da população brasileira, tem que se explicar de formas bem esmiuçada, né? Bem simples, para que a população possa entender o que está acontecendo, né? Porque senão fica aquela visão ruim. Ah, o cara, a gente que vai defender uma saidinha para o cara que não, né, como falei aqui, que não cometeu um crime tão grave, a gente é defensor de vagabundo. É essa a visão. E não sentam para estudar a questão, para debater essas questões, para mostrar à sociedade o que está acontecendo. Porque o que a sociedade vê foi aprovado aquilo ali, ponto. Aí fica todo mundo no outro dia falando, não sabe nem às vezes o que está falando. É. E aí você chega na internet para procurar informações, você acha algumas pessoas até explicando sobre isso, de forma assim que você tem que dar os parabéns, né? Ainda mais pessoas que fazem parte lá do sistema carcerário, advogados criminalistas, pessoas que, né, que não têm aquela questão de viés partidário, que realmente vai explicar a situação de acordo da forma como ela é, e não como os tolos fazem, pegam isso como um argumento político já para martelar e ainda inventam situações, né? O pior é quando inventaram que o cara recebia 39 mil de auxílio reclusão. Cara, isso é um absurdo. E isso foi o que ganhou as eleições, né? Essas mentiras. E quando você vai falar em criminalizar esse tipo de fake news, começa um monte de absurdos. Não, que agora, se você falar uma mentira de um político, vão te prender. Não, eu acho que quando você for aprovar um projeto nesse sentido, vai se mostrar bem nitidamente pessoas que realmente estavam fazendo aquilo, pregando essa mentira, com o intuito de moralizar, né, o sistema atual. E uma coisa que acontece aqui no Brasil, que tudo o presidente é o culpado. Coisas que o governador, que o prefeito tinha que resolver, a culpa é do presidente. Sabe? As pessoas nem sabem. O feriado não deu certo aqui, é o presidente. Então a população brasileira está realmente carente, carecendo de educação política, tá? Nas escolas tinha que ter essa matéria de política, tinha que ter debate, os professores tinha que ter um professor especializado nesse tipo de assunto, né? Que não tivesse viés partidário, mas que mostrasse realmente o que é a realidade. Pô, tu chega na escola hoje, isso era uma matéria interessante para se discutir. Não discute na escola. Vai falar de Saci Pererê, mula sem cabeça, coisa que não vai acrescentar em nada à sua vida, né? Se você for fazer um concurso público, você saber que o Saci Pererê tem uma ou duas pernas, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, são coisas que no país tem que ter essa questão e trazer a verdade e deixar em todo o tempo que as pessoas decidam, né? Mas se você começar a falar sobre isso na escola, vai falar que
Estão querendo doutrinar as pessoas.